Olá pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje a gente vai aprender a nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia aberta. Mas antes de começar a explicar isso para vocês, eu vou mostrar para vocês como que eu vou escrever a estrutura das moléculas para dar o exemplo para vocês. Não sei se vocês estão habituados, mas existe um meio de mostrar a estrutura das moléculas dessa forma aqui. Isso aqui é a mesma coisa de fazer hidrogênio, 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 hidrogênio. Isso aqui é a mesma coisa de dizer isso. Por quê? Cada vértice desse desenho de traços aqui equivale a um carbono. A gente não coloca o hidrogênio porque a gente entende que como o carbono tem a tetravalência, então ele vai estar ligado a 4 hidrogênio ou menos, né? Nesse caso aqui, a gente vai ter um carbono, um carbono, um carbono e um carbono. Então são 4 carbonos no total. E cada carbono desse está ligado a 3 hidrogênios e mais um carbono. Então 3 hidrogênios, um carbono. Aqui vai ter 2 hidrogênios, aqui 2 hidrogênios e aqui 3 hidrogênios. Então, só para poder facilitar, esse aqui é um tipo de estrutura de linha de ligação. E daqui para frente eu vou fazer os exemplos baseado nesse tipo de estrutura aqui. Então vamos dar um exemplo. Então vamos começar com o exemplo mais simples e mais fácil. Aqui a gente tem uma estrutura, tá, que a gente precisa contar quantos carbonos tem na sua cadeia principal. Então, observando aqui, como eu disse para vocês, cada vértice desse equivale a um carbono. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, para nomear isso, o que a gente faz? A gente sabe que 1 é met, 2 é et, 3 é prop, 4 é but, 5 pent e 6 ex. Então, o prefixo é um desses daqui. No caso aqui, como tem 6, é ex. Ao decorrer que for aumentando a estrutura, é um nome diferenciado, tá? E daí eu vou dar exemplo para vocês aqui. Então, aqui é ex, porque são 6. Então, vamos deixar aqui ex. Como ele tem só ligação simples, então o meio da palavra fica an. Então, se a ligação simples é an, se a ligação dupla é en, se a ligação tripla é in. Então, nesse caso, só ligação simples, an, e a terminação o. Então, hexano. Só por curiosidade aqui, tá? Nessa estrutura aqui, para você saber quando tem uma ligação dupla ou ligação tripla, é dessa forma. Vamos dizer aqui que seja os mesmos 6, tá? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por exemplo, se eu queira colocar uma ligação dupla aqui, eu coloco mais um tracinho. Então isso significa que esse carbono que está aqui está fazendo uma dupla ligação com esse carbono que está aqui. Agora, se eu quero uma ligação tripla, vou separar aqui que eu vou deixar um exemplo para vocês aqui. Agora, se é uma ligação tripla, eu faço dessa forma. Isso equivale a ligação tripla. Então, esse carbono aqui está fazendo uma ligação tripla com esse daqui. Então, vamos para os próximos exemplos. Agora, nesse exemplo, a gente vai fazer assim. Só que agora a gente tem uma ramificação aqui. Então, como que a gente faz? A gente vai começar a contar daqui, da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda? O certo a fazer é contar a partir de onde está mais próximo da ramificação. Então, se a ramificação está mais próxima aqui, então a gente começa por aqui. Então, aqui a gente faz 1, 2, 3, 4, 5. Como ele tem 5 carbonos, então ele é um pentano. Então vamos anotar aqui pentano. Só que agora ele tem uma ramificação, tá? Então ele não vai ser simplesmente pentano. Então essa ramificação é de um carbono. Quando é assim, desculpa, ficou meio apertado aqui, tá? Aqui tem um carbono.
Então já vão se familiarizando então com esse tipo de estrutura, porque isso cai bastante em vestibular, em provas do Enem, em geral na faculdade, é praticamente assim, a maioria das vezes. Então já vai se familiarizando. Então tem um carbono aqui, é o grupo metil. Então ali eu tenho um metil, então como eu vou escrever? Então, ele está onde? Ele está no 2, né? Então ele é um 2-metil-pentano. Agora vamos para o próximo exemplo. Então aqui a gente tem essa estrutura. Só que agora a gente tem uma ramificação aqui e outra aqui. Como eu disse anteriormente, vocês já sabem, né? Quando isso acontece, a gente sabe que aqui tem um carbono, um grupo metil, e aqui também tem um grupo metil, tá? Até aí tudo bem. Então, como que a gente vai nomear essa estrutura aqui? Então, na hora de contar os carbonos, a gente conta da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Como eu disse anteriormente, tá? Você tem que contar a partir de onde os números ficam menores e onde fica mais próximo das ramificações. Então aqui, por exemplo, eu não poderia fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque aqui eu teria o número 5, o número 4, na verdade, desculpa, o número 4 para a primeira ramificação e o número 5 para a segunda ramificação. Então o ideal seria, dessa forma, da esquerda para a direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque daí eu teria números menores. Então teria o número 2 para a primeira ramificação e o número 3 para a segunda ramificação. Então a cadeia principal aqui a gente já sabe que tem 6 carbonos. Então é um hexano. Vamos deixar aqui do lado, o hexano. Como a gente tem um grupo metil no 2 e um grupo metil no 3, a gente tem que chamar de di, porque são 2. Quando é 2 é di, quando é 3 é tri, quando é 4 é tetra. Então aqui é dimetil, que significa que tem 2 metils na estrutura. Então isso vai ficar assim. Eu tenho que colocar onde está posicionado o meu primeiro metil, que é 2. A seguir eu coloco uma vírgula para separar o próximo, que ele está na posição 3, 2, 3, hífen, dimetil, porque são 2 metil. E agora o nome da cadeia principal, que é hexano. Hexano. Então, 2,3 dimetilhexano. Então, vamos lá para o próximo exemplo. Aqui a gente tem uma estrutura, depois a gente vai colocar uma ramificação aqui e 2 ramificações aqui. O que isso aqui significa? Isso aqui, só para deixar claro para vocês, é como se eu fizesse assim, ó. E daí, aqui no segundo carbono eu teria um CH3, e aqui no terceiro eu teria um CH3, mais um CH3 de novo aqui. E aqui eles estão ligados a hidrogênio, né? Nem vou colocar aqui não, mas vocês já sabem, né? Não está ligado a hidrogênio aqui. Então, isso aqui é a mesma coisa de fazer isso aqui. É meio esquisito essas perninhas aqui, né? Deixa um pouco confuso, mas aqui quer dizer que tem 2 ramificações aqui nessa posição. Como que a gente vai nomear essa estrutura aqui? Primeiro, na cadeia principal, cadeia maior de todas. Quando eu falo principal, é a cadeia maior. Não necessariamente vai ser linear assim como está, tá? Pode acontecer de aqui vir uma coisa muito grande aqui, então eu vou deixar de contar aqui para poder começar a contar vindo daqui, contando aqui para a coisa enorme que vai ter. Então isso aí vocês têm que tomar cuidado para não misturar. Por enquanto, a cadeia maior é essa cadeia linear, então. Então, vamos contar aqui. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6, vocês já sabem, hexano. Vamos deixar aqui, hexano. Hexano, tudo bem. Até aí tá fácil, né? Só que agora tem as ramificações aqui. Então o que a gente faz? Aqui eu já dei a resposta, né? Então a gente conta a partir de onde está mais próximo das ramificações, que é 1, 2. Então no número 2 eu tenho um metil. 2. Só que no 3 eu tenho mais 2, né? Então o que eu faço? Vírgula, 3. Eu não posso deixar só 1.
Porque se eu deixar só um, quero dizer que só tem uma ramificação no carbono 3. Mas eu quero dizer que tem duas ramificações. Então, 2, 3, 3, hífen. Agora eu tenho 3 grupos metil. 1, 2, 3. Então agora é trimetil. Trimetil. Agora vem a cadeia principal, que é o hexano. Então, trimetilhexano. Fácil, hein? Se cair na prova, vocês vão tirar 10 fácil, com certeza. Então vamos lá para o próximo exemplo. Então, nosso próximo exemplo é esse aqui, tá? Só que aqui vai ter um grupo metil e aqui vai ter um grupo etil. Ó, já está começando a ficar complicado, né? Eu mostrei para vocês o grupo metil nos exemplos anteriores, só que aqui tem um grupo etil. Se vocês olharem, aqui tem um vértice, que é equivalente a um carbono que está aqui, e aqui também outro carbono que está aqui. Então são dois, é um grupo etil que está na ramificação. Como que a gente pode nomear essa estrutura, tá? Então tá bom, vamos contar a quantidade de carbonos da cadeia principal ou maior cadeia. Nesse caso aqui, visualmente já dá para saber que é essa daqui, essa linear, que é a cadeia principal, a maior, né? Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então isso aqui é um heptano. Ept. Ept de 7, ano. Opa, misturei aqui cursiva com letra de forma. Não dá para entender. Então aqui a gente tem um heptano, tá? E agora a gente precisa observar as ramificações. Eu vou colocar duas formas aqui, aí vocês vão pensar qual que vai estar certo e qual que vai estar errada, tá? Então aqui no grupo, no carbono 3, eu tenho um metil, então aqui 3 metil, certo? E no 4 tem um grupo etil. Etilheptano. Tá? E agora a outra forma. Qual que é a outra forma? 4 etil, 3 metil. Ah, esqueci de colocar o traço aqui. 3 metil heptano. Então, qual que é o certo aqui? Então a regra diz que, primeiro assim, vamos pensar dessa forma. É certo pensar na numeração e a ordem, do menor para o maior, ou na ordem alfabética, que a letra E vem à frente da letra M. Qual que é o certo? A regra diz que, independentemente da numeração, o que vem é a ordem alfabética. Então, no final das contas, o certo seria esse daqui, porque a letra E vem na frente da letra M. Então, primeiro a gente coloca em ordem alfabética, que seria o etil e depois o metil, tá? Então, vamos lá para o próximo exemplo. Então, o próximo exemplo aqui é o seguinte. Vai ficar um pouquinho mais difícil. Aqui vai ter um grupo propil e aqui vai ter um grupo etil. Eu vou desenhar de novo isso aqui embaixo, tá? Para mostrar uma comparação para vocês. Então tá, o que, que nós temos aqui na cadeia principal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Então, se é 8 carbonos, então é um octano. Octano. Só pensando na cadeia principal, tá? Aqui é a mesma coisa. Vamos contar aqui
Aqui está contando da esquerda para a direita e aqui contando da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Independente de onde a gente começa aqui, sempre vai dar 4 e 5, né? Então as ramificações vão estar no 4 e no 5. 5, 4, 4, 5. Mas vamos pensar aqui. Se a gente for pensar em ordem alfabética, aqui então vai ter um 5 etil, 4 propil, octano. E aqui embaixo o que nós teríamos? A gente teria um 4 etil, pensando em ordem alfabética, tá? Porque a letra E vem antes da letra P. 4 etil, 5 propil, octano. Qual dos dois vai estar certo, então? Olha, a gente disse que independente da numeração, a regra é ficar em ordem alfabética, tá? Que é o certo. Só que os dois já estão em ordem alfabética, porém, o que muda aqui é a numeração. Então, nesse caso aqui, o ideal é você pegar a ordem crescente da numeração. Então, seria estar respeitando a ordem alfabética de etil, depois propil, e está respeitando a ordem crescente dos números, que é 4 e 5. Então, esse aqui é o correto. Então, vamos para o próximo exemplo. Então, vamos anotar aqui o próximo exemplo. Só que aqui ele vai ter uma ramificação, duas ramificações aqui, e uma ramificação propil aqui, etil, na verdade, aqui. Eu vou fazer aqui embaixo novamente ele, tá? Só para deixar claro um exemplo para vocês aqui. A mesma estrutura, com as mesmas ramificações. E vamos contar da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui a gente vai ter um 2,2 metil e um 4 ali etil, né? Por enquanto eu não estou respondendo, tá? Só para vocês deixar visível para vocês o que eu estou pensando aqui. E aqui embaixo vai ter um 3, né? Que é o etil. E no 5 eu vou ter 5,5 de metil. De cara que a numeração é menor do que essa numeração. Então isso aqui pode ser descartado, tá? Então vamos por esse aqui. Aqui a gente tem um 4, considerando aqui, tá? Um 4 etil e um 2,2 dimetil. Então, qual maneira seria mais certo de escrever? Vou anotar para vocês aqui, depois eu vou explicar o porquê, tá? Então vamos lá. 4 etil 2,2 dimetil hexano ou 2,2 dimetil 4 etil hexano. Como eu disse anteriormente, tem que ser levado em consideração a ordem alfabética. Só que, aparentemente, pela ordem alfabética, esse de baixo aqui seria a resposta certa. Só que ela está errada. Porque aqui você está levando em consideração o di, não levar em consideração, desconsiderar totalmente esses prefixos di, tri, tetra, porque eles não entram nessa regra, tá? Então você tem que levar em consideração o E do etil e o M do metil, tá? Então, o que realmente está certo, que está em ordem alfabética, é o de cima, porque está levando em consideração o E, que vem antes do M do metil. Então, é 4 etil, 2,2 dimetil hexano, a resposta correta. Fico por aqui, obrigado. Quem gostou, dá um joinha, compartilhe para poder continuar ajudando o canal. Valeu, até a próxima.